Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui com nossa primeira aula. Vou fazer uma introdução do que é a web para vocês, certo? O objetivo dessa aula é apresentar um pouco da história da internet, da web, e a gente tentar entender os conceitos básicos do que é a internet e do que é a web, né, e até poder diferenciá-los. A internet surgiu mais ou menos na década de 60, acho que mais precisamente em 1969, né? Foi durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Nesse tempo eles tinham uma disputa muito grande por quem queria dominar o mundo, vamos dizer assim, né? E aí eles investiram muito em tecnologia para que um pudesse sobressair comparado ao outro. E aí nessa época que surgiu os projetos de pesquisa dentro da ARPANET, que era ou dentro da ARPA, que era uma agência americana, né, para pesquisa, e o projeto inicial foi chamado de ARPANET, né, depois que se tornou internet. Já a web, ela surgiu, vamos dizer assim, muito tempo depois, né? A internet veio por volta de 69, 70. A web já veio ser consolidada como um projeto de tamanho publicado para o mundo todo já na década de 90. Mas ele surgiu em 1980, né, no CERN, que é uma organização europeia para investigação nuclear. O criador do projeto, né, quem está por trás aí na base da web é o Tim Berners-Lee, é um pesquisador inglês. Inclusive eu recomendo que vocês sigam ele no Twitter, ele é muito ativo lá no Twitter. Pode procurar aí por Tim Berners-Lee que vocês encontram. Inicialmente o projeto dele foi chamado de Inquiry, era um projeto para reconhecer e armazenar associações de informações. Então, cada nova página que ele criava nesse projeto, ela deveria estar ligada a outra página, né, a uma página que já existisse. Então, esse é o princípio básico aí da web, né? São documentos que estão ligados a outros documentos por meio de links. E aí, a publicação para um nível mundial desse projeto, né, da web, já veio surgir em 1991, quando ele publicou um resumo, né, um artigo sobre esse projeto dele. E a partir daí, outras pessoas começaram a trabalhar, né, colaborando no projeto, e se tornou o que é hoje, né, um serviço mais utilizado aí, talvez, do mundo, que é a web. Né? E ela é um serviço que roda em cima da internet. Né? A gente já percebe que tem uma diferença do que é internet e do que é o web. Eu vou explicar um pouco mais na frente. Aqui também eu deixo um link da primeira página web que existiu no mundo. Então, quando eles publicaram o projeto lá da web, eles fizeram uma página como exemplo. E essa página está nesse link. Ainda hoje ela está online aí. Vocês podem acessar, por curiosidade, né, para ver como que foi a primeira página web criada. No Brasil, a internet só veio chegar por volta de 1988, né? Então foi um pouco tarde. E no início, o objetivo quando ela chegou, ela só conseguia conectar as universidades daqui às universidades americanas. Era vamos dizer assim, era um pouco restrito. Nem todo mundo tinha acesso, era mais só instituições de pesquisa brasileiras que se conectavam às instituições de pesquisa americanas. Beleza? Somente em maio de 1995, por aí, volta de 1905, que a internet se tornou de acesso público, juntamente quando a web chegou no Brasil. Então, quando a web chegou no Brasil, a web foi criada lá por volta de 91, né, quando o Tim publicou artigos, se tornou de conhecimento mundial, e no Brasil ela veio chegar mesmo para uso popular em 1995. Ainda muito restrito, né, no início pouca gente tinha acesso, ainda hoje a gente tem muitos brasileiros que não têm acesso à internet, à web, mas nessa época era menos gente ainda, né? Era uma internet ruim e pouca gente tinha acesso. E aí, o nosso foco aqui é entender o que é a web e aprender a desenvolver alguns aplicativos, né, simples para a web. Nossa disciplina de projeto supervisionado, a gente vai trabalhar o desenvolvimento de um projeto web. Então é importante que a gente entenda os fundamentos do que é o web. Para a gente entender o que é o web, tem dois requisitos aí fundamentais. É a gente entender o que é a internet, e para entender o que é a internet, a gente deve entender o que é a rede de computadores. Beleza?
Primeiro, rede de computadores. Numa explicação, né, bem resumida, a rede de computadores é a interconexão de um ou mais computadores. Eu diria que hoje a gente pode, não é bom nem estar usando essa palavra computador, seria um ou mais dispositivos, né? Porque hoje a gente consegue, muitos tipos de dispositivos são conectados à internet, né? Como relógio, geladeira, lâmpadas, né? Praticamente tudo hoje se conecta à internet. Então, quando eu consigo conectar dois desses dispositivos, um ao outro, e transferir dados de um para o outro, eu chamo isso de uma rede. Tá? É rede de computadores. Eu posso fazer essa conexão tanto por cabo, na conexão cabeada, ou sem fio, né? Que é a conexão via rádio, Wi-Fi, Bluetooth. Isso tudo a gente pode, né, conceituar como uma rede de computadores. A internet é uma rede de computadores, tá, né? No seu modo, sua definição mais básica. Só que é uma rede de computadores em uma escala global, para transferência de dados entre eles. Então, eu entendo uma rede de computadores como dois ou mais dispositivos ou computadores interconectados, e a internet é quando eu conecto todo mundo, né, no mundo. Então, quando eu estou conectado ao resto do mundo, eu chamo isso de internet. Então, toda a internet, que atualmente só tem uma internet, né? Quando eu falo de internet é o mundo todo, é uma rede de computadores, mas nem toda rede de computadores é uma internet. Eu posso ter uma rede local, né? Só na minha casa, só na minha instituição, né? Conectando meus dispositivos localmente, que não estão na internet. E aí, quando eu coloco esses dispositivos que estão conectados na minha casa com uma rede de fora, né? Extra, que é a rede de internet, aí todo mundo está na internet. Então, a gente conhece a definição da internet como se fosse uma rede de várias outras redes, certo? Quando eu tenho várias redes por um mundo conectadas, esse conjunto de redes formam a internet. O web é um sistema de documentos em hipermídia. Esse conceito de hipermídia são vários tipos de mídias, né? O próprio nome já diz. Por exemplo, texto, áudio, vídeo. Então, são documentos que eu posso ter texto, a gente vê muito. Esse que a gente está vendo aqui é um exemplo de texto, está lendo, né? É uma imagem, que é essa figurinha que está aqui abaixo, ó. Isso é uma imagem. Vídeos, né? A gente vê vídeos no YouTube, isso tudo são tipos de mídia que são suportados pela web. Então, quando eu coloco essas mídias nesses documentos web, né, e eu consigo interligar todas as páginas web umas à outra por meio da internet. Então, essa é a definição básica de web. É um serviço que é executado em cima da internet. Né? A internet é a rede de computadores. A web é um serviço que executa através dessa rede. Então, é através da internet que eu consigo acessar um site qualquer, né? E esse site disponibiliza documentos web para que eu possa ver, né, imagens, vídeos, textos e etc. Então, aqui uma diferença básica de internet vezes web. Né? A internet é a infraestrutura, né? Enquanto a web é um serviço construído sobre essa infraestrutura. Então, a internet é a rede de computadores que possibilita a conexão no mundo todo. A web são serviços que são disponibilizados por meio dessa rede, certo? E aí, aqui eu deixo as 3 referências para que vocês possam acessar e tirar mais dúvida ou entender mais sobre o assunto, né? A primeira vai trazer um pouco da história da internet e da web. É em inglês, mas você pode traduzir, né? Clica aqui com o botão direito, se estiver no Chrome, traduzir para português. Aí você consegue ler, ele vai falar um pouco da história da origem da internet, da web, dos navegadores, que a gente vai estudar ainda mais na frente. Você pode vir no segundo link aqui, ele vai trazer já uma definição em português, né, da Wikipedia, né, o que é a web, a sua história também. E, por último, eu diria que é o link mais importante. Esse aqui eu vou, inclusive, enviar como material de apoio para vocês estudarem. Está disponível aqui no site da MDN, que é Mozilla Developer. É um site da Mozilla aí que tem uma documentação maravilhosa para entender web, internet. E aqui ele faz um resumo aí do que é, como é que a internet funciona. Então ele traz a definição de web e de internet, certo? Aí ele vai trazer aqui uns exemplos de rede simples, vai trazer as figuras exemplificando, certo? O que é uma rede? Uma rede de redes, que é o que eu falei que é a internet, né? O que é a internet e a web? Qual a diferença deles?
e só. Então, a nossa primeira aula, eu diria que é basicamente essa página aqui, né? Além do pouco de história que você encontra aí na web facilmente, e aí a parte mais técnica é essa página aqui. Você conseguiu ler e entender isso aqui, beleza, atendeu aí os objetivos da aula, ok? Então, por hoje é só.